Olá, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais um momento formativo do Centro de Mídias 2026. Estou aqui, eu, professora Cláudia Gomes Nascimento, pedagoga da terceira série, para trabalhar este tema na tarde de hoje, muito bem acompanhada da minha colega. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Luana Corrêa, pedagoga da segunda série, e nós estaremos agora, neste momento, trabalhando o tema Ciclo de Avaliação da Aprendizagem no Ensino Mediado. E para darmos início a este tema, nós queremos trazer, eu e Luana, para vocês uma pergunta para vocês refletirem e poderem responder aí para a gente, tá bom? Avaliar é como exame de sangue. Você sabe responder por que avaliar é como exame de sangue? Hein, Luana? Será que eles vão responder para a gente? Por que será? Para que fazemos o exame de sangue? Então, o exame de sangue ele é feito, para fazer uma análise momentânea de como anda a nossa saúde. E aí a gente parte para a avaliação, que é o porquê, né? Exatamente. Essa analogia. Porque a avaliação, ela não serve somente para castigar quem está com falta de vitaminas, mas para saber quais vitaminas receitar. É um diagnóstico momentâneo dos nossos alunos. Então, no ensino presencial mediado por tecnologia, os dados fornecidos pelo ciclo avaliativo e os exames nos permitem compreender a necessidade e planejar uma intervenção. Exatamente. A avaliação é um processo de reflexão, onde eu vou acompanhar cada etapa do andamento, e da progressão dos meus estudantes. Para que ele progrida, eu preciso estar acompanhando, saber se ele está bem, se ele está precisando de mais apoio, de mais ajuda, de mais suporte. E eu, como professor, vou dialogar com este aluno, com todos os sujeitos da escola, para que este aluno tenha um bom resultado. Então, exatamente aí a pergunta do exame de sangue. A gente vai diagnosticar para que a gente possa melhorar, alcançar o êxito desse aluno. Exatamente. Esse é o foco. Continuando a nossa conversa de hoje, nós vamos iniciar falando um pouco sobre os tipos de avaliação no ensino mediado. Os professores mais antigos, eles já conhecem quais são os instrumentos utilizados pelo Centro de Mídias, mas nós vamos retomar, revisar, fazer uma revisita em todos esses instrumentos para a gente tirar todas as dúvidas. Então vamos falar aqui um pouquinho, Luana, sobre os tipos de avaliação no ensino presencial com mediação tecnológica. Vamos lá, nós temos então a avaliação A, que é aplicada ao final de cada unidade de estudo. Nós temos a avaliação B, que é a seguinte: a avaliação das habilidades socioeducativas, trilhas de aprendizagem, plano de estudo de recuperação paralela. E aí nós vamos entender o que cada uma trata para que a gente possa iniciar o ano da melhor forma. Exatamente. Vamos falar aqui, primeiramente, sobre a avaliação A. A avaliação A é um instrumento aplicado ao final de cada unidade de estudo da formação geral básica, conforme previsto no cronograma de sequência de aulas, que é o CSA tão famoso, de cada componente. Então, você, professor, precisa estar atento ao CSA, quais os dias de aplicação dessa avaliação. Elas são enviadas com antecedência para que você se organize para aplicar esse instrumento aos seus alunos. Depois desse momento, na sequência, vamos trazer um outro instrumento. Seguiremos com a avaliação B, que é aplicada quando necessário aos estudantes que tiveram a ausência justificada na avaliação A. Ela é sempre aplicada a partir dessa justificativa. Exatamente. Nós sabemos que há uma diversidade de situações que acontecem no decorrer do ano. Então, a gente precisa conhecer bem a realidade desse aluno, o contexto que ele vive, para que a gente possa entender da necessidade de aplicar uma boa justificativa, plausível, à avaliação B. Sempre lembrando que ela não é igual à avaliação A, ela é reorganizada com o mesmo conteúdo, mas ela não é igual, ela é diferente. Tanto é que cada uma traz o seu gabarito específico, não é isso? Então, agora, professora Luana? Nós seguiremos, então, com a avaliação das habilidades socioeducativas. E o que seria?
É uma ficha avaliativa aplicada pelo professor presencial para acompanhar e registrar o desempenho do estudante conforme critérios previamente definidos. Essa avaliação, professores, é realizada por vocês, que estão no dia a dia com os nossos alunos, acompanhando as atividades em loco. E vale lembrar, né, ressaltando que ao final de cada gabarito vai essa avaliação acoplada para que o professor lembre que o aluno tem direito de recuperar, né, de ser avaliado em outros critérios que não é apenas o critério cognitivo. O aluno ele tem que ser avaliado na sua integridade, né, integralmente, né, de forma social, se ele é um aluno participativo, se ele tem uma liderança, se ele participa das DLs, se ele tem uma iniciativa, é um aluno proativo, não é? Então, todos esses aspectos precisam ser esclarecidos, esses objetivos precisam ser apresentados aos alunos, ele precisa saber em que ele está sendo avaliado, isso precisa ficar claro a ele. E ele tem esse direito de mais esse momento. E essa avaliação, ela sempre vale 2,5, né? Para completar a nota da avaliação A ou da avaliação B. Certo? E seguimos com a trilha de aprendizagem, que é um processo avaliativo contínuo que diversifica formas de avaliar, permitindo acompanhar a aprendizagem dos estudantes de maneira progressiva durante os momentos de DLIs. E aí a gente precisa dar uma atenção mais adiante sobre o processo da trilha de aprendizagem e suas especificidades. Depois vai ser melhor detalhado, né? Nós vamos poder tirar todas as dúvidas. Vamos falar do próximo instrumento, que é o Plano de Estudo de Recuperação Paralela. Esse instrumento é um instrumento pedagógico que viabiliza a recuperação, como o próprio nome diz, recuperação contínua do conteúdo que não foi apreendido pelo estudante em tempo hábil. Então, se ele não conseguiu a média mínima, é porque ele não compreendeu o conteúdo. Então, para que eu aplique o plano, ele precisa revisitar os conteúdos, estudar, fazer a leitura, que os professores preparam esse plano. Tem 3 documentos, né, que é o caderno, né, que eles vão estudar. Temos o caderno de questão, o caderno de gabarito, mas também nós temos o plano onde ele vai revisitar o conteúdo. Então, ele precisa estudar, tirar as dúvidas. Você, professor, é fundamental na aplicação deste plano de estudo de recuperação paralela, certo? E assim nós seguimos com a apresentação do quadro de notas da formação geral básica, tanto para o ensino fundamental, ensino médio, EJA, ensino fundamental. E aí nós temos descritos por unidade de estudo, que isso vai variar de acordo com o componente e carga horária. Vamos lá, na unidade 1 nós teremos a avaliação ou B, a avaliação A ou B, valendo 7,5, a ficha da avaliação socioeducativa, valendo 2,5, totalizando os 10 pontos. Na unidade 2, também, avaliação A ou B, valendo 7,5, ficha de avaliação socioeducativa, 2,5, totalizando 10 pontos. Na unidade 3, também, avaliação A ou B, valendo 7,5, ficha da avaliação socioeducativa, 2,5, totalizando 10 pontos. E segue para a unidade 4, avaliação A ou B, valendo 7,5, ficha avaliação socioeducativa 2,5, totalizando 10 pontos. A nota final do estudante na formação geral básica é composta por avaliação escrita e ficha de avaliação das habilidades socioeducativas, tanto para o ensino fundamental, ensino médio, quanto para a educação de jovens e adultos. Daí, professor presencial, a sua importância nesse processo, que está aí diretamente com os nossos alunos, trabalhando no dia a dia. Então, a gente permite que os alunos tenham possibilidades, né, de alcançar uma média mínima de aprendizagem. Mas temos aqui um ponto de atenção, vejam com a gente. Olha só, a quantidade de avaliações depende da carga horária, como bem falou a professora Luana. A carga horária de cada componente precisa ser estudada por vocês. O componente que está no ar, ela tem 40 horas? Tem 80? Então, se ela tiver 40, ela só vai ter 2 avaliações, que é o mínimo de avaliação possível. E, no máximo, aqui nós realizamos 4 avaliações para aquelas componentes de carga horária mais extensas, de 80 em diante, tá? Então, apenas o total da soma das notas deverá ser lançada no diário digital. Então, vocês têm uma somatória, mas o total dele é que vai ser o registro no diário digital, vale lembrar.
certo? Então, vamos passar para o próximo assunto. Vamos aprofundar. Nós vamos aprofundar agora a trilha de aprendizagem, que é as etapas do processo avaliativo da trilha. Trilha 1, portfólio. Trilha 2, projetei. Trilha 3, autoavaliação. Trilha 4, avaliação das habilidades socioeducativas. E aí nós trazemos um quadro para explicar o passo a passo de cada um desse processo avaliativo. Temos a trilha 1, portfólio. Ele é uma avaliação individual que deverá elencar todas as atividades desenvolvidas no momento da DLI 1, registrado individualmente ao longo de cada unidade de estudo, compondo o portfólio do estudante. O que é o portfólio? São todas as atividades desenvolvidas na DLI 1, as quais os estudantes vão organizar para aí compor o portfólio. A trilha 2 é o projetei, a avaliação em grupo, atividade desenvolvida no dia a dia da culminância da unidade de estudo, sendo apresentada na interatividade e avaliada pelo professor presencial. É essa atividade que vai dar também o suporte para que o presencial tenha esse olhar no dia a dia para avaliação socioeducativa. E a trilha 3, autoavaliação. A avaliação individual por meio da rubrica, onde o aluno fará análise do seu percurso de aprendizagem. E nós temos a trilha 4, a avaliação das habilidades socioeducativas, a avaliação que é realizada pelo professor presencial de acordo com os critérios de desempenho do estudante, cada uma com a sua pontuação. E certo? Vale ressaltar, né, e fazer assim um ponto de atenção, que quando a gente fala em modelos, várias possibilidades de avaliação. Esse aluno está sendo avaliado individualmente pela DLI, de cada aula, né? Nós temos cada aula 2 DLIs, fora que a gente tem quadro de atividade, com atividades que os professores estão sempre propondo no início das aulas, temos os projetos interdisciplinares, né? Então, ele também vai ser avaliado em grupo, através de trabalho em grupo, vai ter um momento da autoavaliação dele, que é importante ele ver como é que está, né, caminhando o seu progresso. E temos as habilidades socioeducativas, que elas fazem parte das questões que a gente vai viver lá no mundo do trabalho, na vida, né? E é muito importante a gente ter essas competências bem formadas aqui na base da formação geral básica dos nossos alunos, certo? Então, professores, fiquem atentos para organizar esses momentos, dizer que os alunos precisam participar, nós estamos assim bem esperançosos que eles, né, consigam protagonizar, né, sejam sujeitos realmente participativos dessa construção do conhecimento deles, certo? Então, agora nós vamos para outro quadro, né, professora Luana? Vamos, seguimos aqui com o quadro de notas do itinerário formativo de aprofundamento, que também faz parte da trilha de aprendizagem. Então, nós temos na unidade 1 para o IFA, portfólio valendo 5 pontos, projetei 2 pontos, ficha de avaliação socioeducativa 2,5 e a autoavaliação valendo 0,5, totalizando os 10 pontos. Aí seguimos na unidade 2, portfólio 5 pontos, projetei 2 pontos, ficha de avaliação socioeducativa 2,5, autoavaliação 0,5, totalizando 10 pontos. Na unidade 3, portfólio 5, projetei 2, ficha de avaliação socioeducativa 2,5, autoavaliação 0,5, também totalizando seus 10 pontos. E na unidade 4, portfólio 5, projetei 2 pontos, ficha de avaliação socioeducativa 2,5 e autoavaliação 0,5, também totalizando os 10 pontos. Então, verifiquem aí que ao longo, né, dessa viagem de todo o componente, desde a unidade 1 até a 4, ele vai passar por todo esse processo. Então, ele precisa estar presente, estar trabalhando junto com os seus pares, né, e estar sendo um aluno bem assíduo, né, bem participativo para que ele alcance a média, né? Vamos lá ao ponto de atenção nesse sentido. Diz o seguinte, que a trilha de aprendizagem ela é aplicada de igual modo à avaliação do itinerário formativo de aprofundamento, né? A IFA, o IFA, que são os itinerários no ensino médio e na educação de jovens e adultos
as etapas de ensino médio. Nas então, elas etapas não de são ensino. aplicadas, a trilha não é aplicável ao ensino fundamental. Não. Apenas as séries do ensino médio, tá certo? Então, vamos lá. E Pode- seguimos com o quadro de notas para a formação geral básica e a EJA Ensino Médio, que segue com a trilha de aprendizagem e avaliação escrita. E aí é um ponto de atenção para a EJA, porque nós teremos dois tipos de avaliação: a trilha de aprendizagem e a avaliação escrita. Então, depende do componente e da carga horária. Por exemplo, temos na unidade 1, portfólio valendo 5 pontos, projetei 2 pontos, avaliação socioeducativa 2,5, autoavaliação 0,5, totalizando 10 pontos. E se nós tivermos um componente, nós seguiremos com a avaliação A e B, valendo 7,5, e a avaliação socioeducativa 2,5. Então, é importante a gente ter essa atenção, que nós temos dois tipos de avaliação na EJA em ensino médio. É um ponto específico, e aí, dependendo da carga horária, a gente segue com unidade 3 e unidade 4 também, com esse mesmo segmento da avaliação, tanto por trilha quanto avaliação escrita. Fiquem atentos, professores da educação de jovens e adultos, né, para esse processo, que vocês vão entender ao passo que vocês forem lendo as orientações, forem recebendo as orientações dos professores, né, que vão ser orientá-los no decorrer dos componentes. Então, estejam atentos, também sejam assíduos nesse processo para que o aluno não seja prejudicado, né? Certo. Então, vamos lá a mais um ponto de atenção sobre a nota. A nota do estudante da educação de jovens e adultos, ensino médio, na formação geral básica, FGB, é composta por avaliação escrita, vejam lá, ênfase sempre falando que existe a avaliação escrita, a ficha de avaliação das habilidades socioeducativas e mais as trilhas de aprendizagem. Então, tem bastante material, não tem como esse aluno ficar retido na série, porque ele tem N possibilidades de percorrer e alcançar a aprendizagem dele, que é um direito, né? O aluno tem direito de aprender, direito de ter o conhecimento dele. Então, para que ele se aproprie, ele precisa passar por todas essas etapas. E certo? para isso, nós vamos seguir com as fichas de registro de notas, né? Então, nós temos uma ficha geral de notas, de trilha de aprendizagem para IFA, ensino médio, e EJA, e formação geral básica da EJA, ensino fundamental e médio. Ambas as fichas são para controle de registro manual das notas dos estudantes. No entanto, somente a nota final por unidade de estudo do aluno deverá ser lançada no diário digital. Use uma ficha para cada unidade de estudo. E aí é importante a gente frisar, né, essa organização das notas manualmente para que haja toda aquela somatória e a partir dali que nós vamos estar lançando no diário digital. E seguindo, nós temos a ficha de notas do portfólio, que é uma ficha destinada ao controle de registro manual das notas dos estudantes. No entanto, somente a nota final por unidade de estudo deverá ser lançada no diário digital ou diário físico. Use uma ficha para cada unidade de estudo. Se possível, registre a nota do estudante no dia em que a atividade foi realizada. Evite acumular as correções das atividades. Esse ponto ele é destacado porque nós temos o diário digital, né, na formação geral do ensino médio, mas na EJA nós estamos com o diário físico, né, por conta de sistema, e aí é uma adaptação, daqui a pouco a gente chega no diário digital também. E aí nós seguimos com a ficha das habilidades socioeducativas, que é destinada à avaliação do estudante pelo professor presencial com pontuação de 2,5 pontos. E aí nós falamos da importância do professor presencial nesse momento. Seguindo, nós temos a autoavaliação diária, que é destinada à autoavaliação do estudante, que é sem pontuação. É uma avaliação que ele vai estar fazendo aí diariamente de como é que está sendo esse percurso de aprendizagem dele. E aí é ele com ele mesmo. E depois nós temos a ficha da autoavaliação com minância da unidade de estudo, que é destinada à autoavaliação do estudante com pontuação de 0,5 décimos. Que aí é o final da unidade. E aí que ele vai se dar a pontuação.
Então, percebam, né, que os professores recebem inúmeras fichas, inúmeros materiais que precisam ser organizados, bem organizados, para que não se perca, né? Tem ficha que é para o professor acompanhar e tem ficha que é para o aluno acompanhar. Então, fiquem atentos a esse processo. E agora vamos falar do Plano de Estudo de Recuperação Paralela, PERP. É aplicado aos estudantes que obtiveram a nota inferior à média 6, em formato autoinstrucional, contemplando os conteúdos das aulas de cada unidade. O que seria o autoinstrucional? Ele vem orientando o aluno como ele vai proceder, os resumos, as sínteses, as leituras, não é? O que ele entendeu no final. Então, ele vai orientando, o próprio aluno consegue fazer sozinho. Possui, ao final dessas explicações, o caderno de questões, com 10 questões, tá? E valendo 10 pontos. Aí não existe mais a ficha de socioeducativa, né? Elas são só questões. 10 questões valendo 10 pontos. E cabe ao professor presencial a mediação do processo de recuperação da aprendizagem e o registro das notas. Então, precisa ser muito bem acompanhado por você, professor, tá? Observem aí ao lado, mais uma vez, que nesse caso do plano de estudo de recuperação, né, não se aplica a avaliação de habilidade socioeducativa. Não tem aquele de 2,5, é de 0 a 10. Né? Cada questão, são 10 questões, vale 1 ponto, certo? Muito bem. E aí nós seguimos com um lembrete, né? Quando mantemos os registros de notas atualizados, damos visibilidade ao percurso de cada estudante e fortalecemos nosso compromisso com sua aprendizagem acompanhada, justa e transformadora. Não é mesmo, professora Cláudia? Exatamente, a gente precisa ter um comprometimento, né, quanto educadores, porque a avaliação é um processo muito delicado, desafiador e necessário, e fundamental. Sem avaliação a gente não consegue avançar, né, ver qual é o progresso o percurso, né, que ele está alcançando cada etapa, né, para que fortaleça cada vez mais a aprendizagem dele, que é o que a gente quer. O objetivo maior é que realmente esses alunos tenham uma aprendizagem significativa, certo? E para isso nós vamos mostrar algumas estratégias para que você, professor, faça o acompanhamento desses estudantes. Vamos lá? O primeiro passo é o monitoramento contínuo da aprendizagem. Como fazer esse monitoramento? Observando sistematicamente a participação deste aluno, o interesse dele, o desempenho, tá, nas aulas, na participação das DLs. Análise frequente dos resultados, né, da avaliação A e B, né, tem que analisar e verificar se ele está com dificuldade ou não. Identificação precoce dessas dificuldades para que você possa retomar com ele esse conhecimento. Qual seria o passo 2? Seguimos com o uso pedagógico dos dados de avaliação, que é a utilização dos registros de notas e relatórios como instrumentos de tomada de decisão, planejamento de intervenções a partir dos resultados obtidos e o acompanhamento da evolução do estudante a cada unidade de estudo. A próxima estratégia, 3, são as intervenções pedagógicas intencionais. O que seria isso? O encaminhamento dos estudantes para o plano de estudo, caso ele não alcance, né, aquela média mínima, ele tem direito a percorrer mais esse caminho do plano de estudo de recuperação paralela, que é o PERP. Orientações e acompanhamento das trilhas de aprendizagem é fundamental, né, respeitando o ritmo de cada aluno tem o seu ritmo, e aplicação e orientação das atividades complementares e diversificadas. Então, você, professor, tem uma importância grande aí nesse processo. Temos mais alguma? Sim, nós seguimos com a mediação ativa do professor presencial. E aí nós temos os esclarecimentos de dúvidas durante e após as aulas mediadas, apoio individual em pequenos grupos, incentivo à autonomia e responsabilidade do estudante pelo próprio aprendizado. Daí é importante, professor presencial, o senhor se adequar ao método do Centro de Mídias e buscar toda a orientação no planejamento, a leitura, para que possa dar suporte aos alunos. E aí nós seguimos, né, Seguimos professora? com a 5ª estratégia, que é o acompanhamento individualizado e acolhedor. Você, professor,
tem, né, que fazer esse momento de escuta ativa, atenta, diálogo constante com os estudantes, precisa se comunicar, saber da dificuldade dele, da realidade dele, orientações personalizadas de estudo. Eu orientei a turma toda, eu já expliquei. Não é assim que funciona. Sabemos que um entende de uma forma, o outro já tem uma dificuldade maior, né? Então, orientar de forma personalizada e valorização dos avanços, mesmo que seja pequeno. Um aluno com muita dificuldade, que ele alcança uma etapa, você valorize, parabenize esse aluno, né, por ele ter alcançado, porque não é só os alunos que não têm dificuldade que merecem o louvor do professor. Pelo contrário, aqueles que têm mais dificuldade e conseguem alcançar são aqueles que merecem o parabéns. Exatamente. E aí seguimos com a articulação com a gestão e equipe pedagógica, com uma comunicação contínua sobre os estudantes, com maior necessidade de acompanhamento, o registro das ações realizadas e dos resultados alcançados e a aplicação das estratégias de apoio à aprendizagem. E aí ter essa comunicação de fato com o aluno, né? Essa palavra-chave aí tem a escuta, né? E a comunicação são dois requisitos importantíssimos no processo de aprendizagem, né? Então é preciso que o professor seja aquele professor amigo, né, presente, que dialogue, que saiba entender, né, esse aluno, que cative esse aluno, né, para que ele goste do ambiente escolar, né, que ele, às vezes, pelo olhar do professor, ele se apaixona pelo conteúdo, pelo componente, e também pelo professor presencial, que é aquele que está todo dia ali com ele, de mãos dadas, né? Então, para nós fecharmos esse primeiro momento, nós vamos deixar aqui mais uma observação importante que diz o seguinte: o acompanhamento pedagógico no ensino mediado é um processo contínuo, intencional e humanizado, que visa garantir a aprendizagem, reduzir as desigualdades e apoiar o estudante ao longo de todo o ciclo avaliativo. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenho certeza, né, professora Luana, que eles vão tirar de letra esse acompanhamento, será assim protagonizado pelos estudantes, mas o professor tem um papel muito importante nesse processo avaliativo de cada aluno. E para nós concluirmos essa parte com vocês, falando de avaliação, nós também temos aqui uma grande novidade, né? Queremos falar do nosso Padlet. Vocês têm a oportunidade de verificar aqui, conforme a gente vai mostrando, como é que tem sido esse momento da jornada pedagógica. Registrem aqui os momentos que vocês tiverem de formação lá com os seus pares, com os alunos de vocês. Coloquem aqui todas as informações necessárias. Aqui a gente tem vários registros com as boas-vindas, não é? E sucesso, né, nessas etapas todas que vocês vão vivenciar, né, Luana? A professora Luana está aqui junto comigo no ensino médio, ela com a série dela e eu esse ano estreando, voltando, né? Porque há muitos anos eu fiquei com a terceira série do ensino médio, estamos voltando a esse trabalho e é gratificante demais estarmos em pares com vocês, né? Trabalhando e contribuindo para o sucesso do trabalho de vocês aí na ponta, que é fundamental para o sucesso também do trabalho do Centro de Mídias e da conquista, né, dos resultados, como o próprio tema da jornada fala, práticas pedagógicas, desafios e caminhos para a educação com equidade e resultados. Então, somos diferentes, mas temos os mesmos direitos, mas temos que dar as condições, né, para aqueles que estão com mais dificuldades, vamos dar um banquinho para que eles subam e fiquem na mesma altura. Não é isso, Luana? É isso. Então, nós estamos aqui para apoiá-los durante todo o ano. Entre em contato com o seu pedagogo. Todos os canais têm o pedagogo da série e nós estamos aqui para auxiliar sempre. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.